Saema Podcast, o seu canal de informação e notícias. Saema Podcast, com Ana Manuela. Olá, está começando o Saema Podcast, o seu novo canal de informação. Acompanhe no Spotify e também no YouTube. Hoje, na edição do Saema Podcast, nós vamos conversar com o André Silvério, que é chefe de divisão de atendimento ao público do Saema. Nós vamos falar sobre o Refins, que é um programa de incentivo ao pagamento de débitos. Vamos falar também sobre a tarifa social, conta de água e suspeita de vazamento. Fique com a gente, fique ligado. Este é o Saema Podcast. André, seja muito bem-vindo. Obrigado por você participar com a gente hoje aqui. Eu que agradeço a oportunidade, de explicarmos aos munícipes, aos usuários do Saema, quais os serviços que nós temos a oferecer, e tirar algumas dúvidas a respeito desses assuntos que foram citados, Muito bem. Para começar, André, explica para nós o que é o Refins, o Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos. Isso, exatamente. O Refis é um incentivo ao pagamento dos débitos atrasados. Às vezes as pessoas não tiveram condições de acertar na data do vencimento aqueles débitos. Então a Prefeitura e o Saema sempre está dando essa oportunidade da pessoa estar quitando ou parcelando com desconto dos juros e multa. É claro que o valor original da conta mais a correção monetária, a pessoa sempre vai ter que pagar. Mesmo que ela pague à vista, ela vai pagar esse valor original mais a correção. Mas ela vai ter a oportunidade de parcelar. Quanto mais vezes forem feitas as parcelas, menos desconto ela tem. Nesse programa que está sendo feito esse ano, Sim. Até dia 17 de fevereiro de 2023, nós vamos estar com esse programa ativo. Então, todo mundo que tem débitos vencidos até 31 de outubro de 2022 para trás, podem estar indo no Saema para negociar com o Refis. Bom, você que está nos acompanhando, nós estamos conversando aqui com o André Silvério, que é chefe de atendimento ao público do Saema, e nós estamos falando sobre o Refins, que é um programa de incentivo ao pagamento de débito, Então, se você tem algum débito com o Saema de outubro de 2022 para trás, Sim. Você pode estar indo lá e fazer essa negociação. E o melhor, pagamento à vista, 100% de desconto. Claro que a correção, vai entrar Sim. ali, mas você vai ter a oportunidade de pagar o seu débito. E é uma ótima, realmente é uma ótima Sim. oportunidade, André, das pessoas estarem quitando. E como que está sendo a adesão? A adesão, nós, nos últimos dias principalmente, como nós fizemos a lei, no começo, apenas 15 dias, do dia 5 de dezembro até o dia 20, nos últimos 5 dias foi muito grande a adesão. Então, nos últimos 2 dias, para ter uma ideia, foram feitos 610 parcelamentos. É bastante, considerando assim Em a apenas quantidade 2 de ligações. dias. Em 2 dias só, nos últimos 2 dias, 610 parcelamentos. Então, está sendo bastante a procura, certo? E acredito que todo mundo aí que tem uma continha ou outra, se você não sabe se você tem uma conta ou outra atrasada, procura o Saema ou acessa a agência virtual, no nosso site. Lá você vai conseguir ver se você tem débitos atrasados ou não. Se você verificar que existe mesmo, procura o Saema para estar quitando com o Refis. Bom, foi interessante você falar a questão da agência virtual, Muitas pessoas não têm o conhecimento dessa agência virtual. Então, fala pra gente como que ela funciona e qual que é o benefício quais são os benefícios que a população pode aderir ali de estar usando essa agência virtual. A agência virtual é um recurso, assim, muito bom, muito completo, mas, assim, poucas pessoas ainda têm conhecimento dele ou conseguem acessar. Como que a gente acessa a agência virtual? Pelo site do Saema. Acesse o site www.saema.com.br. Lá do lado direito do site vai ter um menu. Você vai clicar nesse menu, vai ter um botão vermelho escrito Agência Virtual. Com uma conta antiga em mãos, vai ter a matrícula do imóvel. São 6 números. E a sem matrícula traço. do imóvel, o contribuinte ele pode pegar na própria conta de água. Na própria conta tem lá escrito matrícula. São 6 números. Na conta ela vem assim discriminado com um traço. Mas não tem traço. Você só vai digitar os 6 números. Lá nessa agência virtual, você vai ter condições de tirar segunda via de conta,
segunda via de parcelamento, consultar as contas que foram pagas, consultar débitos, tirar a certidão negativa, que muita gente às vezes precisa para fins de inventário ou qualquer outra coisa. Um relatório total dos pagamentos que foram efetuados. Olha só que Inclusive, bacana, né? fazer Muitos solicitações. serviços, né? Muitos serviços. Basta o quê? Ter um celular ou um computador. E agora, em 2023, logo em janeiro, nós vamos já estar implantando também o WhatsApp. Olha que É bacana. um número Uma outra ferramenta. outra ferramenta mais facilitadora. Que muitas pessoas não têm, assim, conhecimento ou têm dificuldade de acessar o site e a agência virtual. Principalmente porque alguns computadores são configurados para bloquear pop-ups. Daí a pessoa não sabe como desbloquear E aí acaba e acha se assim, limitando, né? a agência não funciona. E como né? que vai funcionar esse serviço pelo WhatsApp, André? Vai ser os mesmos serviços da agência virtual ou serão outros serviços que a população vai poder fazer São pelo os atendimento? mesmos serviços da agência virtual. Vai ter um robô, um chatbot. A pessoa, ele vai solicitar as informações, né? Que você tem que disponibilizar para achar o cadastro. E lá você vai falando com ele, né? Conversando, ele vai disponibilizar um PDF. Não vamos supor, se for uma segunda via, já vai dar o PDF no WhatsApp. Que então isso bacana. facilita muito, porque site não é todo mundo que mexe, mas WhatsApp todo mundo tem, né? E Isso. sabe mexer, é fácil. Muito legal, que bacana essa iniciativa do Sim. Saema. Você que está nos acompanhando, nós estamos falando hoje aqui no Saema Podcast sobre o Refins, que é um programa de incentivo ao pagamento de débito. André, quem são as pessoas que podem participar desse Refins e até quando, né? E quem tem dívida ativa também pode participar e qual que é o procedimento? É o seguinte, qualquer pessoa pode participar do Refis. É claro que, dependendo da relação da pessoa com o imóvel, vai ser solicitado documentos diferentes. Mas todos podem participar, né? Vamos supor, eu tenho um imóvel, mas não está no meu nome. Está no nome Sim. de outra pessoa. Qual que é os procedimentos? Qual Por que é a exemplo. documentação? Eu posso estar indo lá para poder estar solicitando esse Refins? Ou a pessoa que está no nome da conta que deve estar indo lá para fazer essa solicitação? Qual que são os procedimentos? Por exemplo, se não está no seu nome, pode ser por vários motivos. Você pode ser inquilina, Ok. né? Ou a casa é cedida para você, é de algum parente que deixou você morar. Sim. Ou simplesmente porque você comprou a casa e não atualizou o cadastro. Então, por exemplo, se for nesse caso que você comprou a casa, não atualizou o cadastro, ou porque não deu tempo, ou porque achou que não registrou no cartório, então com o contrato particular não pode ir lá alterar, você tem condições de fazer. Você vai trazer o contrato para a gente, nós já vamos atualizar o seu cadastro. Inclusive, nós pedimos para todo mundo, independente de ter débitos ou não, se não está no seu nome, você tem contrato particular com firmas reconhecidas, vai no Saema e atualiza para o seu nome. Qualquer serviço que você tiver que pedir, às vezes emergencial, Sim. é necessário que esteja atualizado o cadastro. Nesse caso, você vai trazer o quê? Um xerox do contrato e do SIC-RG seu, do CPF-RG. Por exemplo, se você é inquilina, daí é claro que você vai ter que ter uma autorizaçãozinha do proprietário, porque ele tem que estar ciente. E vocês cedem essa autorização ou a pessoa faz uma autorização em próprio punho e aí o responsável, o proprietário da casa assina? Como que é feito essa questão? Nós cedemos essa autorização lá no atendimento mesmo, já tem essa autorização, certo? Ou no próprio site também tem autorização para baixar. No guia de serviços você vai conseguir localizar. Ok. O que acontece? Não é necessário você pegar exatamente a autorização que o Saema fornece. Se o proprietário fazer numa folha qualquer, a autorização é aceito também. Basta estar lá escrito que eu, proprietário da casa tal, endereço tal, autorizo fulano a estar autorizando a fazer o parcelamento. Então ele vai lá com esse papel e faz. Basta ter o quê? O xerox do CPF-RG dos dois, do proprietário e de quem está sendo autorizado, tá? Agora, outro caso, né? Se é uma casa cedida, também tem que ter autorização, porque é quase igual um aluguel, a única coisa que não é cobrado, né? Mas é muito comum
muito comum também, nós temos pessoas que moram na casa de parentes que já faleceram. Isso, era exatamente essa pergunta que eu ia fazer, né? Se caso acontece, né, uma situação de um parente já ter falecido e o nome está no nome, né, desse falecido, como que é feito esse procedimento? Isso daí é um pouquinho mais assim, complicado, porque geralmente vai ter que trazer a certidão de óbito dessa pessoa. Nós temos que ter os cadastros do SAEMA mais atualizados possíveis. Se você que mora na casa for precisar de alguma coisa, tem que ter no nosso sistema que você é o responsável hoje. Então, é muito comum. Eu moro na casa do meu avô que já faleceu, mas faz 10 anos, 20 anos. Vai ter que trazer, então, certidão de óbito dele. Que comprove, né, o falecimento. Que comprova o falecimento e que comprova o vínculo seu com aquela pessoa. Então, às vezes, por exemplo, se é o avô, vai ter que trazer o documento de óbito do avô e dos pais, porque daí vai ter comprovado o vínculo que existe com aquele imóvel, tá? É uma situação assim mais complicada essa daí, né? Mas não é difícil. Isso, o importante é que o SAEMA está lá para resolver essas situações, né? Então, assim, olha, você que está nos acompanhando hoje aqui no SAEMA Podcast, nós estamos falando sobre o Refins 2022, que é um programa de incentivo a pagamento de débitos. E o André Silvério, que é chefe de divisão de atendimento do SAEMA, ele está explicando aí que todos os procedimentos para você participar. Então, assim, qualquer munícipe, né, pode participar deste programa de incentivo de pagamento de débitos e tem um prazo, né? Foi estendido esse prazo, né, André? E como que é feito? Eu vou lá, faço vejo ali todas as questões dos débitos, aí é emitido um boleto, eu já tenho que fazer esse pagamento desse boleto, ou tenho um prazo para fazer esse pagamento. É importante nós falarmos isso para as pessoas se programarem, né? Porque, de repente, ela vai lá, faz a consulta e de repente, acha que é um prazo maior e é um prazo menos para o primeiro pagamento, né? E fala também essa questão do prazo, do primeiro pagamento e em quantas vezes e qual que é o número, né, da parcela, em quantas vezes e o valor também dessa parcela, que eu sei que tem uma diferença aí, né? Exatamente. Só lembrando a pergunta anterior que você fez, qualquer débito inscrito em dívida ativa, executado ou não, pode ser parcelado, tá? É claro que se tiver mais do que uma execução fiscal, então, para cada execução, vai ter que fazer um parcelamento e para a dívida ativa não executada, um outro parcelamento. E as dívidas do ano de 2022, outro. Às vezes, por exemplo, se você tem 3 execuções mais a dívida ativa do ano, vai ter que fazer 5 parcelamentos diferentes. A parcela mínima para cada parcelamento, no caso de residências, é R$30. E comércios e indústrias, a parcela mínima é R$150, tá? E qual que é o número máximo de parcela? A quantidade de vezes e o desconto varia, né? À vista, você vai pagar em uma vez só, no próximo dia útil, certo? Então, qual que é o prazo? Então, se eu fizer hoje, eu tenho até... A primeira parcela sempre vai ter que ser paga no próximo dia útil. E se for quitação, é claro, no próximo dia útil. À vista, vai ter 100% de desconto. De 2 a 6 vezes, vai ter 80% de desconto. De 7 a 12, 70%. De 13 até 24 vezes, 60%. De 25 até 36, vai ser daí 50%. Muito bem. E daí de 37 até 48 vezes, 40%. 49 até 60%. Assim sucessivamente, né? Até 61 vezes para frente é só 10% de desconto nos juros e multa. Bom, agora vamos pensar uma situação aqui, André. Eu fui lá, fiz o meu parcelamento, comecei a pagar certinho e tal, mas no meio do trajeto aí, eu tive problemas financeiros e não paguei mais o parcelamento. O que acontece? Perde o parcelamento, perde desconto? Como que funciona essa questão? Eu posso ir lá fazer um novo parcelamento? Geralmente você sempre vai poder fazer um novo parcelamento. É interessante essa pergunta aí, porque bastante gente acontece de perder
Mesmo que nós damos assim, uma tolerância de 3 meses, né? 3 parcelas sem pagar, para poder cancelar o acordo. É exatamente isso que eu ia perguntar. Então, eu tenho um prazo de até 3... Até 3 parcelas, vamos supor. Parcelas, não pode vencer 3 parcelas. Se vencer 3 parcelas, até no dia que está vencendo a terceira, você tem condições de ir lá e tirar para pagar e não vai perder o parcelamento. Mas, se vencer 3 e você não for fazer nada, não tem jeito, vai perder. É interessante isso aí porque tem muita gente que não entende como que funciona o refis. São 2 coisas que eu vou falar sobre o refis. Tem pessoas que julgam mal porque é feito esse refis, certo? E fala assim, quem não paga tem benefício, né? Acha que quem não paga a conta vai ter desconto na conta. Na verdade não, né? Não porque você vai pagar... Você vai pagar o valor total da conta que chegou para você, mais a correção. Mais a correção. E você vai ter que pagar à não... vista para ter 100% de desconto. Então, quer dizer... Para você ser 100% beneficiado, é só pagar a dívida, a conta em dia, né? Se você não pagar, você não vai ter... O meio mais econômico é pagar em conta em dia. Isso. Você não sente, vamos falar assim, depois não precisa pagar tudo de uma vez só e você não vai pagar a correção monetária. Sim. Que é a inflação. Então, essa história assim, quem não paga é beneficiado com o refis. Não é assim, né? Nós sabemos que não é. E outro caso que as pessoas não entendem também, eu percebo isso no atendimento diariamente, e passamos por vários programas de refis, mais de 10, as pessoas acham assim, eu vou lá fazer o programa com desconto, então eu vou ter o desconto. Se eu não pagar, pelo menos eu tive o desconto. Não é assim que funciona, né? Por exemplo, você deve R$10.000. Com o refis vai ficar 5. E esses 5 você vai dividir em quantas vezes você vai fazer o parcelamento. Se você deixar de pagar, vamos supor que você fez em 10 vezes. 10 parcelas de R$500, né? Vai dar 5.000. Se você deixar pagar 9 e deixar uma para trás, não vai sobrar só 500. Vai voltar toda a dívida, os 10.000, vai corrigir até a data que você deixou de pagar. Vamos supor, de 10. Se você ficou 10 meses sem pagar, vai corrigir até aquela data com multa, juros e correção monetária e vai pegar aquelas 9 parcelas de R$500 e abater do montante atualizado. Daí a pessoa fala, mas eu só deixei R$500 para pagar e agora tem 8.000. É isso mesmo. Infelizmente. Não é porque você foi lá e aderiu ao refis que você tem direito ao desconto. Você só vai ter efetivamente o desconto aplicado sobre os débitos se você pagar todas as parcelas. Se você não pagou todas, a dívida vai voltar na situação anterior ao refis e corrigida até a data do cancelamento. Mas é claro que é uma oportunidade, né, para as pessoas que estão com os seus débitos, né? Então, quais as vantagens de você estar fazendo e participando desse refis? Não, com certeza. Tem pessoas que têm débitos que a gente faz lá, a gente fica assim até surpreso de ver quanto desconto dá. Tem pessoas que chegam a ter 70% de desconto. Então, a dívida era 10.000, caiu para 3. Quanto mais antiga a dívida, maior o desconto, porque é maior acúmulo de juros e multa que tem. Então, com certeza compensa você parcelar e pagar, ou até pagar à vista, que o desconto é maior. Mas tem que pagar até a última parcela. Não conseguiu pagar um mês? Ótimo, você não vai cancelar porque você deixou 1 ou 2 meses sem pagar. Mas se você deixar 3 meses sem pagar, até no dia que vence a terceira, você vai lá e tira e consegue resgatar o acordo. Depois que venceu 3 parcelas, não adianta aí, perdeu mesmo. Então é uma oportunidade muito boa, mas tem que ser levada assim, com seriedade, com muita atenção, certo? Responsabilidade, né? E quando pagou a última, passa no Saema e vai lá, tá tudo certo? Porque tem bastante gente que eu percebo assim, deixa uma parcela para trás. Às vezes a pessoa não se deu conta de que tinha uma parcela atrasada. Achou que pagou e por causa dessa parcela, se ela ficar vencida também, mais que 90 dias, vai cancelar o acordo. Se ficar uma só. Então tem que prestar muita atenção nisso daí. Muito bem, você que está nos acompanhando no Saema Podcast, nós estamos conversando aqui sobre o Refis, que é um programa de incentivo de pagamento de débitos com o Saema. André, explica uma coisa para nós aqui. O que é a execução fiscal
e o que é dívida ativa? São duas coisas diferentes, e como que as pessoas podem entender, né? Porque às vezes, eu tô lá com uma dívida ativa, eu tô com uma execução fiscal, o que eu faço? Sim, a execução fiscal... Bom, vamos começar do... Como que essas dívidas, elas partem para esse tipo de inscrição, né, fiscal. As dívidas do ano, elas estão atrasadas, mas elas não estão inscritas nem em dívida ativa e nem em execução fiscal. Quando vira o ano, que nem vai acontecer agora em janeiro, né? As dívidas do ano que passou são inscritas em dívida ativa, mas não estão executadas. Quando passa o tempo, conforme passa o tempo, se a pessoa não foi lá parcelar, não foi pagar, então o SAEMA vai entrar com uma ação judicial no Tribunal de Justiça cobrando essas dívidas de forma judicial. Essas dívidas cobradas de forma judicial que são execução fiscal. Daí, assim, cada período de dívida vira um processo. Por quê? Você executa hoje, daqui 3, 4 anos a pessoa não pagou, continua não pagando, você executa de novo, então vai acumulando o processo se não for pagando. O que acontece? A dívida ativa é uma cobrança administrativa. Nossa, não é do exercício, significa que se está em dívida ativa é que já é de outros anos, né? Outros exercícios, mas não está sendo cobrado de forma judicial. Agora, a judicial já tem uma seriedade um pouco maior. Por quê? Se você não paga, não parcela, pode acontecer, infelizmente como acontece eventualmente, de penhorar bens ou mesmo dinheiro. O período que a pessoa... O limite, né? Não sei se seria o período ou o limite para acontecer exatamente isso, da dívida ativa, né? Então, tipo assim, ela tem um débito de 5 anos, ela tem um débito de 10 anos, né? Tem essa questão de um limite para ela poder estar inserida nessa dívida ativa? Isso, essa dívida nós nunca deixamos assim mais do que 4 ou 5 anos inscrito em dívida ativa sem executar. Por quê? É claro que a prescrição, ela, no caso de tarifas de consumo, de água, esgoto, energia, né, gás, ela não é 5 anos que nem os impostos e outras taxas. São 10 anos a prescrição. Mas nós temos o costume de nunca deixar mais do que 5 anos para não ficar uma coisa muito antiga também, acumulada, né? Então, assim, deu lá uns 2 ou 3 anos, a gente vai executar, certo? Para ser cobrado judicialmente. E não correr o risco de prescrever, né? Como nós somos uma empresa pública, nós não podemos correr esse risco de estar prescrevendo os débitos. Ok. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre a tarifa social, né, André? Que é um tema também muito importante. Eu não sei se ficou alguma coisa ainda da questão do refis para alguma dúvida. De repente você pode explanar aí mais alguma coisa. Sim. Eu acredito que a gente já comentou sobre tudo. Nós comentamos como sobre tudo mesmo, né? Sempre ficar atento pro dia 17 de fevereiro, que é o último dia. Não deixar para o último dia. Não deixem para o último dia, porque no último dia que teve, que foi no dia 20, mais de 50 pessoas, eu acredito, não contei exatamente quantas, elas pegaram, não puderam esperar e foram embora. Lá. Pode deixar para o último dia e você acaba perdendo essa oportunidade, né? Infelizmente é assim. Nós temos que nos programar. Não vai deixar para o último dia, no dia 16, 17 de fevereiro, né? Para ir lá parcelar, porque depois vai ficar esperando. Se você pega uma pessoa que tem 4, 5 parcelamentos para fazer, vai demorar meia hora, 40 minutos para fazer. E então, assim, os guichês vão ficar um pouco mais parados e você vai ficar lá esperando. Vai agora em janeiro, vai no comecinho de fevereiro e faz o refis e pronto. A única coisa que tem que lembrar, fez hoje, tem que pagar amanhã a primeira parcela. Por isso que já tem que se programar, né, André? Tem que ser. Tudo bem, se não conseguiu pagar logo no outro dia, não é por isso que vai ser cancelado. Então, assim, se você fez em janeiro, foi lá no dia 5 de janeiro e fez o parcelamento, não conseguiu pagar no dia 6. Antes do dia 30 de janeiro, quando se virar o mês, vai lá e tira uma segunda via. Vai ter um acréscimozinho de multa, de juros, mas você vai, sobre aquela parcela apenas,
mas você vai pagar e não vai perder o parcelamento. Não é porque não pagou no próximo dia, se não deu certo mesmo, vai ser cobrado uma taxinha ali, mas não acha que é por isso que você perdeu o parcelamento. Vai lá e tira uma segunda via, tá bom? Muito bem. Então vamos falar sobre a tarifa social. Quem pode participar? O que é a tarifa social, André? Isso, a tarifa social, nós estamos estudando um meio assim de alcançar mais pessoas. O que é a tarifa social? É justamente um desconto que a pessoa tem de 50% no valor da conta, porque a pessoa ela é inscrita em programas sociais do governo. Por exemplo, todo mundo que tem cadastro único. Ontem nós fizemos um levantamento, até coincidentemente, nós vimos que tem 17 mil pessoas em Araras inscritas no cadastro único. Nossa, muito, né? São bastante. Sim. Mas nós não temos 100 pessoas inscritas na tarifa social do SAEMA. Então, quer dizer, existe uma diferença muito grande. Mesmo com o site informando sobre a tarifa social, as pessoas sabendo, né, que existe essa tarifa, porque no atendimento a gente sempre fala, tem folhetos, as pessoas não procuram o SAEMA para fazer. Então, quem estiver assistindo esse podcast e for inscrito no cadastro único, ou conhece alguém que é inscrito no cadastro único, vai lá no SAEMA e vê a possibilidade de estar participando dessa tarifa social. Nós vamos estar facilitando ainda mais a inscrição para alcançar mais pessoas, certo? Explica pra gente. Então, assim, a tarifa social é um benefício que o SAEMA concede às pessoas que estão cadastradas, né, no programa do governo. Isso, no cadastro único. No cadastro único. E que muitas vezes vive, né, numa situação de vulnerabilidade. Né? Então, tem todo um requisito, né, André? Tem todo. Quais são eles, os principais requisitos para você estar no cadastro único? Veja bem, tem 17 mil pessoas inscritas no cadastro único. Dessas 17 mil, 5 mil, pelo filtro que nós fizemos ontem, no estudo, já não se enquadram na tarifa social. Por quê? Porque elas recebem mais do que meio salário mínimo per capita. Então, o que acontece? Primeiro requisito para a pessoa receber, participar do programa da tarifa social é: 1, tem que estar inscrito no cadastro único. 2, não pode ter uma renda maior do que meio salário mínimo per capita, ou seja, não pode ter, para todo mundo entender, né? Não pode ter uma renda maior do que meio salário mínimo por pessoa que mora naquela residência. Terceiro, não pode gastar mais do que 20 mil litros de água. Até 20 mil litros você vai conseguir ter acesso à tarifa. Mais do que isso, senão não vai ter acesso. Então, se você atende esses 3 requisitos básicos, né, você vai lá no SAEMA, você vai ter condições de ser inscrito na tarifa. Muito bem. E quais que são os documentos que as pessoas precisam levar lá para comprovar que elas podem participar dessa tarifa social? Isso, os documentos, como a nossa assistente social tem que fazer uma análise dos documentos, a pessoa sempre vai estar primeiro fazendo um requerimento, não é automático, vai lá no guichê e já vai participar da tarifa. Vai ser feito um requerimento e vai ser analisado para ver se a pessoa tem o direito de participar ou não. No atendimento mesmo, nós disponibilizamos uma listinha de documentos. Nós vamos estar conversando também com a assistência social da prefeitura. Cada pessoa que for lá se inscrever no cadastro único, já sai com uma listinha de documentos para levar no SAEMA. Então já sai da assistência, já vai no SAEMA, no mesmo dia, vamos falar, né? Isso. Para se E inscrever. você pode listar aí alguns desses documentos para a gente? CPF, RG, a carteira de trabalho, certo? O comprovante do último benefício, que é um extrato, né? Do último benefício recebido, benefício ou salário, né? E os documentos de todas as pessoas da família, comprovante de endereço. Nós vamos estar simplificando ainda mais essa lista, porque como o cadastro único já solicita esses documentos também para a pessoa ser inscrita, então nós vamos estar passando a utilizar os dados que já existem na assistência social da prefeitura e cadastro único. Então vamos facilitar. Não precisa tirar xerox, tá?
Nós vamos estar tirando se for preciso, mas tem que apresentar os documentos que forem solicitados. Vai no atendimento no guichê, não precisa esperar pegar senha para ficar esperando só para pegar essa listinha. A gente vai dar a listinha, você vai pegar, ticar, né? Cada item lá, traz pra gente, a gente vai ver o que vai ser preciso tirar xerox ou não, tá bom? O André, e vamos supor, né? A minha conta de água ali vem R$100, né? E aí eu vou lá no Saema, faço a adesão à tarifa social. E como que é feito essa questão do desconto? É um desconto? Vai ser cobrado a menos? Explica pra gente como que acontece na conta. Basicamente é assim. Hoje, a tarifa mínima nossa, 10 mil litros residencial, é R$ 31,53. Ok. R$ 31,53. Para a tarifa social, vai ser 50%, metade desse valor. Se você gastar 12 mil litros, 15, 18 ou até 20, você vai pagar metade do que uma pessoa que não é inscrita na tarifa pagaria. Então, e também assim, uma outra coisa que você comentou, né? Para participar, a pessoa precisa consumir esse mínimo, né? De água. Isso. Então, é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas. Você vai participar da tarifa social, só que você vai ter alguns compromissos que você vai assumir. Quais são esses compromissos? Primeiro, se mudar a sua situação financeira, você tem que avisar o cadastro único, né? A assistente social da prefeitura e o Saema. Segundo compromisso, quem tem a tarifa social não pode atrasar a conta. Ok. Atrasar, claro que pode atrasar 1 ou 2 dias, que acontece, a gente sabe que a gente mesmo acaba esquecendo às vezes de pagar no dia, né? Se não está no débito automático. Mas não pode ficar 1, 2, 3 contas atrasadas. Se ficar atrasado, vai perder a tarifa social. Daí vai ter que fazer o quê? Um novo requerimento para ver se vai ser autorizado a participar novamente. É claro que nós sempre vamos receber as solicitações de análise, né? Ok. E terceira atitude ou compromisso que a pessoa tem que tomar. Tem que economizar água. Não é porque está pagando metade que deixa, então vamos gastar à vontade porque sempre vai vir mais barato. Não. Tem que economizar. Se você passar daquele limite de 20 mil litros, vai, infelizmente, né? Tem que pagar a conta. Vai ter que pagar a conta no valor normal, como todo mundo paga. Certo? Então Muito bem. isso que acontece. É um desconto, sim, mas tem uma contrapartida da pessoa também. Muito bem. Para você que nos acompanhou hoje aqui no Saema Podcast, nós falamos sobre o Refins, que é um programa de incentivo de pagamento de débitos com o Saema, e também falamos sobre a tarifa social. André, passou tão rápido. Passou mesmo. Já acabou. Tinha mais 2 tópicos aqui para a gente comentar. Nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Agradeço a sua presença e deixo com você aí as considerações finais de hoje. Isso, eu agradeço a oportunidade de estar vindo aqui, conversando com o público dessa forma moderna, né? Que nós temos a oportunidade de falar e esclarecer esses pontos tão importantes que eu acho, assim, o Refis, que é a oportunidade para quem passou por alguma dificuldade, a tarifa social, né? E o atendimento em geral, né? Em outras oportunidades, a gente vai ter a oportunidade de falar mais assuntos importantes também, que as pessoas sempre têm dúvida no atendimento. Muito Obrigado. bem. Eu agradeço e eu espero vocês no nosso próximo episódio do Saema Podcast. Acabamos de apresentar Saema Podcast. Até o próximo programa.